Ah, sim, tem ali, né? Tudo é tão novo, né? Tudo é tão diferente. De verdade, né? Antes eu só tinha uma câmerazinha e eu clicava lá e gravava 10 minutos, eu querendo ou não. Não tinha muito o que fazer além disso. E só aceitava que a vida era desse jeito. Você acha? Mas vamos tentar começar, é, se é que a gente consegue dar um início a isso, a tal jornada que é. Eu acho que faz tempo que de vez em quando, né, naqueles momentos que todos temos, bate aquele sentimento de, nossa, né, será que existe alguma maneira de saber aquilo que eu penso? E assim, realmente, né, a importância disso vem com certeza do ego, né? De querer ser relacionado aos pensamentos que eu tenho, né? Que ninguém olhe para mim e pense que eu sinto e defendo algo, por exemplo, quando na real é exatamente o contrário, por exemplo, né? Então, às vezes me dá esse pensamento de como que eu, né? Certeza nós nunca teremos de nada, né? E mesmo eu falando A, vai ter quem escute Z. Então, quanto a isso, eu já tenho uma tranquilidade maior. Mas eu sempre fico me colocando, de certa forma, né? Me cobrando de, mas e daí, né? O que que eu tô fazendo sobre isso, não é mesmo? Então me veio essa ideia muito crua de falar, né? Simplesmente de falar sobre temas de uma maneira muito livre mesmo, porque já tá cheio aí de, né, roteiros de inteligência artificial, com as imagens que bate, com isso que aquilo, e lá lá lá, e vídeos de alto impacto. Então, eu acho que essa pessoa não adianta eu tentar ser, talvez com um edit muito forte, até alguém consiga fazer isso por mim, sei lá. Mas, né, não é bem isso, né? Eu preciso de pausas, preciso de silêncios e de uma coisa mais fora do meu próprio controle, eu acredito, né? Então esse primeiro eu resolvi falar de algumas coisas sobre mim mesmo, de uma certa maneira que o que eu gostaria, na verdade, é que ao ouvir ninguém relacionasse exatamente a minha pessoa, muito preso nesse ego, etc. Mas sim que fosse uma história, né? Uma história que minimamente, digamos assim, eu tenho propriedade para falar, porque foi o que eu vivi. É claro que minha memória pode me enganar bastante, mas eu tô aqui fazendo um compromisso comigo mesmo de falar as coisas por mais que eu mesma sinta que não deveria, né? Se é que faz sentido, eu acho que faz, né? Porque tem coisas sim que a gente pensa, nossa, mas eu vou falar isso, eu vou me complicar, né? Então eu tô aqui para me complicar também, né? É o nome de um outro projeto, de um outro Instagram, que, nossa, isso já vai entrar também nas histórias. Quantos Instagrams eu tenho parado nesse momento, gente? E tem a ver com isso. Quando eu comecei a falar, bem no início, sobre a câmera, né? É porque com certeza me vem essa imagem, né? De, nossa, quase 20 anos atrás, quando realmente eu tinha uma câmera e estava fazendo conteúdo para o YouTube sem essas pretensões possíveis que hoje as pessoas têm. Porque de fato o YouTube não era nada disso, a internet não era nada disso, né? O que era ter um trabalho remoto era uma coisa completamente diferente do que a gente tem hoje, enfim.
E também porque é isso, eu não estava fazendo pensando se eu ia conseguir monetizar e vender, né? De forma nenhuma. Vinha de um lugar muito mais verdadeiro, para falar a verdade. Que é o que eu espero que isso esteja vindo também. Porque realmente não é alguma coisa dentro de um esquema, entende? O esquema que existe é eu compartilhar aquilo que eu penso de uma maneira muito fora de perspectivas, de pretensões mais do que perspectivas, talvez, mas se essa palavra apareceu, deixa aí também, porque tem horas que eu penso em falar diretamente com as pessoas e eu não quero atacar o ego delas. E eu posso falar num vídeo que talvez elas nunca vão ver na vida, mas tudo bem, porque de alguma maneira eu sinto, né? Claro que eu sei que em alguns momentos eu vou ter que estragar o ego das pessoas, né? Tudo bem também com isso. Mas eu sinto que se eu fizer esse tal vídeo, se eu contar aqui em jornada aquilo que eu realmente penso, né? Até às vezes, muitas vezes melhor do que eu poderia no momento, né? Porque já passou um tempo, a mensagem foi decodificada, os pensamentos entraram em harmonia e eu vou conseguir falar de uma maneira melhor do que eu falaria naquele momento, quem sabe. Independente se for melhor ou melhor ou melhor ou pior, a ideia é que eu coloque aqui coisas que me fazem sentido, né? E tomara que eu ouça e aprenda alguma coisa com isso também, né? Até mesmo aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso pensar diferente. E é isso, né? Uma das coisas que cai é essa imagem de eu com 14, 15 anos falando para uma câmera sobre um canal no YouTube que tinha importância para que 5, 6 pessoas, vai. E num sentido, né, que é isso, o canal passou e tá todo mundo bem, tá todo mundo vivendo. Inclusive essas 5 pessoas, ainda bem. E sou eu que estou aqui lembrando disso, por estar mais envolvido e principalmente por isso, de falar naquele momento, falar, claro, eu realmente não estava me expondo naquele momento, não era um vídeo sobre mim, era um vídeo sobre o nosso, entre muitas aspas, mas sim nosso canal do YouTube, que a gente se dedicava a produzir e era uma coisa tão nova para todo mundo, né? Que o que dava para se dedicar, a gente se dedicava sem pensar muito o que era tudo aquilo no momento. Então, de alguma maneira, eu quero pegar esse sentimento de ter pensamentos e falas e opiniões e colocar isso num vídeo e publicar e de fato deixar público, né? Eu não vou a intenção realmente não é criar nada muito além disso. É, com isso, né? Lógico, existem os outros 10 Instagrams, mas com esse projeto eu até espero, quem sabe, alguns excluir, outros colocar em ativo, né? E como eu disse que eu ia começar a falar de mim, né? Mas eu acho importante falar desse primeiro momento, que é o boletim, que existe até hoje, né? No youtube.com/lookship, querido Lookship, que faz tanto parte dessa história quanto podemos ser agora, né? E é importante porque, como eu disse, estamos agora chegando nos 9 minutos e 30 segundos. E naquela época a câmera gravava até 10 minutos. E acabou, né? Eu acabava esses 10 minutos, eu tinha que no mínimo apertar o botão de novo para gravar mais 10. E eu tenho uma outra câmera atualmente que grava até 20, por exemplo, né? Porque é uma câmera fotográfica, então as filmagens elas são limitadas mesmo.
E quando eu pensei, né? Nossa, sei lá quanto tempo, enfim. Agora que eu tava jogando Minecraft, eu falei, nossa, isso aqui. Tava jogando no criativo, voando por aí, sabe? E pensei, nossa, é isso, sabe? Dá pra voar e você descobre uma coisa e vê uma paisagem e o dia passou, etc. É um pouco dessa coisa mais livre e sem um objetivo específico que eu gostaria de trazer. Ao mesmo tempo que tem opiniões que eu vou compartilhar aqui que são pesadas, sim, porque me formam de uma maneira muito estrutural e me dão sentimentos e vazões daquilo que eu quero tomar atitude mesmo na vida e que muito daquilo que acaba me colocando numa posição contra mesmo, né? É, coisas que eu sou contra, coisas que eu não quero, coisas que eu adoraria que né, hoje as pessoas se dessem conta do quão mal faz para elas e elas pararem de fazer. E comigo também, né? Porque às vezes eu me pego fazendo ou minimamente estar próximo de pessoas que estão fazendo já me fazem mal o suficiente. Então, misturar isso de alguma maneira. E aí eu falei, nossa, mas eu também posso começar a falar, e aí, né? Então, né, literalmente 10 minutos atrás eu decidi que eu faria com um tempo de no máximo 30 minutos, né? Então, pô, se eu precisar falar menos, eu falo menos, mas não vou passar disso porque é um exercício também, né? Conseguir parar e naquela época eu gravava um por semana, né? E eu tentava gravar às 23h55. E aí eu filmava assim o relógio às 23h55, que como durava 10 minutos, acabava meia-noite e 5, né? E tinha toda uma questão nesse sentido. Nossa, bem nesse momento deu 12 minutos e 5 segundos. Interessante. E tinha essa questão do passar o dia, né? De ser um dia específico. Eu creio que era na segunda-feira, né? Na segunda-feira para terça, né? Aqueles 5, 10 minutinhos ali, 5, 10 minutos, 5 de terça, 5 de segunda e 5 de terça. E isso era importante também nesse sentido, né? Então, eu tinha que fazer caber, eu fazia umas contas, vou fazer 2 minutos disso, não sei o que. E na época também demorou pro YouTube deixar um vídeo de 15 minutos. Demorou, isso aí. Caramba, né? Pode ver oficialmente aí quando foi o ano que demorou pra permitir 15 minutos, né? Então 10 minutos também já era uma loucura dentro do YouTube. Enfim, outros tempos nos trazem aqui, então eu decidi esses 30 minutos. E eu quero pensar algum tema assim, porque né, não vai passar a minha semana, eu vou falar, sim, com certeza coisas que aconteceram na minha semana. Mas eu também não estou dizendo que eu vou gravar um por semana. Posso gravar mais ou menos do que isso. Mas também não quero gravar um atrás do outro, tipo, no mesmo dia, sabe? Pra acabar não me saturando com uma coisa que tem um propósito. E como eu queria começar, né? Começar, que é tão importante começar, eu decidi falar um pouco sobre mim, dessa história que eu consigo contar, e eu tenho aí 15 minutos para isso, né? E é claro que nos outros eu também vou falar sobre mim, né? A ideia é que em todos eles eu falarei, mas nesse eu quero deixar mais sem motivo principal, né? Porque com certeza eu vou pegar para falar sobre o que eu tenho vivido, né? Jornada, pô, pra que fingir mistério, né? Vem de jornada, claro, vem de on e vem de nada, né? Então, tal é a jornada que convido a compartilhar agora, inclusive eu mesmo que estou ouvindo, que eu também pensei nisso. Poxa, se eu jogar enquanto eu falo, isso vai me atrapalhar, né? Não adianta.
Além de ser humano, eu sou homem, né? Biologicamente. Eu vou fingir que eu vou fazer as coisas assim. Não adianta, né? Enquanto eu tô falando, eu tô pensando na borracha que eu perdi. Que inclusive, pô, 5 minutos antes de começar, cadê essa borracha, sabe? Uma borracha que tá ali todo dia no chão, simplesmente sumiu. Será que a chuva levou? Mas é aí que as coisas vêm, né, para nos testar mesmo, para nos colocar num pequeno caos ali de vai para frente ou não vai, né? Então, pode ser uma coisa que, né, é, a palavra é difícil, vamos ver. É fútil pra caramba, tipo, de que importa essa borracha, né? É tão simples assim, arranjar outra, por exemplo. Ou mesmo, quem sabe, essa aparece. Mas, mas são essas coisinhas que atrapalham nossa mente de pensar muitas coisas, né? Mas é isso que eu quero dizer. São coisas que, quando eu me dou conta de que eu penso certas coisas, né? Quando eu tenho certos posicionamentos e que muitas pessoas mesmo, uma questão de porcentagem, né, de pessoas que existem no mundo, estão vivendo longe desse sentimento. E quando eu falei, eu gostaria que quem ouvisse não levasse essa história simplesmente como a história dessa pessoa, né, o CPF, RG, mas sim como uma história, né? Porque tem a ver com isso. Pensar, como que as pessoas vão saber o que eu penso? Aí eu tento escrever músicas, sim, né? Eu escrevo músicas, né? Eu não só tento, como algumas até podem se dizer que existem. E, vou escrever uma animação, né? Um curta-metragem, um filme que seja, né? Entenda como for, assim, alguma coisa audiovisual contando essa história. E pretendo, né? Gostaria muito, isso faz parte também de uma atração de pessoas interessadas que gostariam de fazer parte disso também, porque eu sei que sozinho não tem graça. Isso é a coisa que eu já aprendi faz tempo. E então, nesse momento, estou eu sozinho falando aqui e daí eu vou depois ouvir-me enquanto eu jogo e gravo a tela do que eu estou gravando e jogando e juntar e postar nesse canal Jornada. E por que eu estou fazendo isso então? Por que eu penso alguma coisa, né? Bem, essa é uma pergunta muito mais profunda do que talvez eu vou conseguir explicar aqui. Mas o que eu posso dizer é que eu cresci jogando, eu cresci me divertindo, sim, sendo, sendo uma pessoa feliz e grata pela vida. É, eu tenho uma família muito presente, muito forte, com seus defeitos que me fizeram ser exatamente como eu sou. Defeitos esses que às vezes são mais fortes, né? Diria eu que nesses últimos anos foram muito fortes mesmo em me moldar como eu sou, né? É, e me colocar, né, numa batalha quase que isso. E não digo isso de uma maneira ruim, porque eu acho que temos que escolher nossas batalhas, né? Aonde nossa energia vai. Então, tem a ver com isso. Eu creio que de ver pessoas que me amaram e me amam, né? Desde sempre demonstraram esse amor por mim e me colocaram segurança, me colocaram é, confiança em mim mesmo, né? Autoestima. E aí eu olho para essas pessoas e quando eu vejo os erros delas, né? E muito porque esses erros eu não atribuo a elas, né? Assim como eu gostaria que não essa fala não fosse mais do nada do que do on, né? Eu tento ver dessa maneira, é isso que eu penso hoje por conta disso, porque realmente são pessoas, né? E estamos aqui no Brasil, um país maravilhoso que, nossa, né? Para começar a falar
Só faltando 10 minutos, mas enfim, estamos aqui nesse país maravilhoso, completamente explorado, completamente condicionado, onde os pensamentos mais desafiadores e perigosos do mundo, com certeza os olhos aqui estão apontados, né, para esse povo que é um povo alegre, né, um povo que faz, um povo que consegue resolver, né? Então, existe muito interesse, né, em sermos como somos. E é assim que eu vejo minha família, né? Tanto de parte materna quanto de parte paterna, com esses nomes binários tão problemáticos, envolvidos com a educação pública e, né, isso por muito tempo para mim era uma coisa ok, né? Lógico, mas hoje eu vejo o quanto isso é. Assim, é como se não pudesse ser diferente, né? Às vezes a gente olha assim e fala, realmente eu sou quem sou e é isso aí. Porque o que é, né, o ensino público, o que é você dedicar a sua vida a estar ali nesse meio, né? É ter feito um curso para aprender a ensinar, né, estar ali numa faculdade cheia de interesses em formar os professores que formarão os alunos e nossa, isso é realmente uma intensidade que eu fui viver também o mais próximo possível, né? Lógico, a vida inteira já influenciado e fui atrás de estar lá dentro também de uma universidade para sentir como é isso. E uma irmã também maravilhosa que é, fazia parte desse núcleo mais forte, né, da casa onde a gente morava. E, e tínhamos também, que é muito importante falar, que tínhamos uma pessoa que trabalhava lá, né? E que nossa, né? Que diferença fez na minha vida? Que amor também que me tratava, como cuidava de mim. E, e sim, né? Privilégios, muitos privilégios mesmo, que é esse sentimento que eu tenho de o que eu posso fazer com tanto privilégio, sabe? E eu acho que é impossível negar que tudo isso me contribuiu imensamente a me desenvolver, ser quem eu sou, né? E quando criança, muito mais do que hoje, né? Hoje, nossa, hoje, mas enfim, quando criança, eu realmente era considerado uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, uma pessoa que aprendia as coisas rápido, sabe? E que logo que aprendia conseguia desenvolver e explicar. E, bem, tem a ver com isso, né? Um lar estruturado de professores que brigaram e se separaram, mas ainda assim que cuidaram de mim como puderam e, né, dentro de tantas limitações e defeitos, também tem suas qualidades. E, e quando essa inteligência, né? Quando essa facilidade. Eu lembro hoje com nem tanto com orgulho, mas com muito tempo sim, com orgulho, de ter tirado em seis bimestres. Isso é para quem, sei lá, né? Às vezes tem gente que existe ainda boletim na escola, enfim. Seis boletins seguidos, né? Então, um ano e meio de 10 assim, sei lá, geografia, sabe? Que também na época era uma matéria como qualquer outra, mas hoje eu dou muito valor, ainda mais na geografia política, né? Mas naquela época eu acho que era mais mapas e etc. De qualquer maneira, eu era essa pessoa, né? Estudei sempre em escola pública também. Mas sempre, né, tava ali tirando notas boas e etc. E pra mim, sei lá, aquilo era um jogo ok, né? Estudava e fazia e lá, e tirava e beleza. Eu ia mais pra escola mais pra encontrar amigos e amigas do que para estudar, né?
Mas estudar tava lá também, né? E por essa facilidade também, pra mim nunca foi uma questão, sabe? Acho que de alguma maneira eu não vi um desafio ali, então tudo bem. Para mim eu levava, sabe? Mas o que eu tô tentando chegar nisso é quando eu me interessei, tipo, não, isso eu quero estudar, né? Isso aqui é interessante, isso aqui foi quando as coisas começaram, começaram a como dizer isso assim, sem me fazer mal, sem trazer uma coisa ruim. Eu acredito assim, elas começaram a ficar esquisitas. Acho que essa é uma palavra que eu tô tentando incorporar de uma maneira legal. Vamos ver se a gente se entende. Porque as pessoas começaram a não aceitar, né? Enquanto eu estava falando exatamente o que estava nos livros de geografia, tudo bem, tava ótimo, era 10. Era literalmente era 10. Quando eu comecei a ler outras coisas, né? A ir atrás de outros conhecimentos, aí já não foi tão assim a aceitação do público em geral, né? E tem a ver com isso, querer falar de uma maneira mais livre, porque por muito tempo eu fui uma pessoa assim, literalmente, que gritava na cara das pessoas, né? Tive uma banda punk, uma não, tive umas três aí que era palavras duras e perversas, do tipo assim, vocês estão estragando a sua vida, abre o olho aí, galera, né? E fico feliz por essa fase também, né? Com certeza dedico um grande amor a tudo isso. Porém, agora estamos tentando fazer a jornada aqui mais levinha, porém com né, a superficialidade eu quero que esteja só no modus aqui da coisa, né? Eu espero sim que na essência eu consiga falar o que eu sinto sobre a religião, sobre o que foi para mim ter sido ateu e hoje ser uma pessoa que muito mais do que crer, eu tenho uma certeza hoje de que o que é espiritual, o que é espiritualidade, o que realmente importa nessa questão sutil, né? O que não é físico, basicamente, é um poder sem igual. É um poder que, assim, existe um interesse das grandes, né? Que a gente não se conecte a isso. Então eu espero fielmente que no meio desse conteúdo aparentemente leve eu consiga trazer o porquê o capitalismo foi também usado para separar a gente do que realmente é real, né? Como as religiões nos separaram, como a alimentação de hoje em dia só nos coloca doenças em estados de dormência e por isso também hoje faço o jejum com tanto prazer e não hoje literalmente, mas vou fazer um logo mais e espero fazer a jornada em jejum aí pra gente conversar enquanto isso. Entre tantas outras coisas que cada vez mais eu me vejo sozinho. E eu sei que eu não tô sozinho porque tudo isso que eu sei eu aprendi muito provavelmente no YouTube ou dos derivados, né? Mas basicamente da internet. E é por isso que eu quero colocar sim aqui meu peso na internet. Por muitos anos eu preferi, de verdade, preferi ficar mais quietinho, ficar meio low profile mesmo, sabe? A maioria das pessoas hoje nunca vai imaginar as coisas que eu já gravei numa câmera e postei numa época que não existia Instagram, nem Facebook capaz. Mas tanto tempo parado também me fez enxergar que as coisas estão indo para um caminho interessante também. Hoje em dia eu tenho aprendido um tanto sobre espiritualidade com o IA. Quem diria, sabe? Que você conseguiria usar uma coisa
para uma coisa totalmente artificial para explicar aquilo que é o mais essencial de tudo, que é o nosso espírito, que é aquilo que a gente vai descobrir junto, talvez.